Então, e aí quando ela olhava sem saber, né? Ela olhava para a empresa atual e aí para o bonequinho que representava e ela falava assim: eu sinto um conforto, é como se eu precisasse disso. Tá me trazendo algo, mas eu não sei. Aí ela começava a olhar para o outro, né? Eu sinto que eu tenho que estar ali, mas eu tenho vergonha. Não sei, parece que eu olho para ele, mas eu fico com a cabeça baixa. Eu não quero olhar, eu tenho vergonha. Para a Então, empresa dela, ela tem para a vergonha de olhar. empresa dela. E ela não sabia até então, né? Então ela ficava com aquela sensação de vergonha, mas na atual deu para entender muito que é porque financeiramente ela precisa disso, é uma segurança, que ela até falou essa palavra, né? Eu me sinto segura, mas alguma coisa me incomoda ali, é como se eu quisesse estar ali, mas eu tô com vergonha, né? E aí eu fui fazendo, só que assim, a minha dificuldade foi assim, na hora das falas, eu fiz mais sobre o reconhecimento dessa empresa que ela tá, né? Porque ficou muito assim, pô, você quer sair dessa empresa? Como que é? Porque assim, eu quero sair, mas eu não posso sair agora. Então eu fiquei muito preocupada com com o que eu ia falar, porque depois podia reverberar isso e, pô, cara, agora eu tô Chega no dia seguinte e manda ela desempregada. embora. Sei lá, entendeu? Agora eu tô desempregada. Então, assim, aí eu dava umas paradas e tentava entender o que ela queria. Ela, não, eu quero muito voltar à minha empresa, mas eu não posso largar esse trabalho agora, sabe? Então, assim, nessa parte ficou bem confuso. E o que também me achei interessante foi quando depois eu revelei, né, quem que era e Você tal, tinha posto só ela e as duas empresas. ela e as duas empresas. Quando eu revelei, ela falou assim: olha que interessante, porque a todo tempo esse boneco, porque eu posicionava também ela perto da empresa, como ela se sentia, perto do escritório dela e tal. E foi interessante que quando eu revelei, ela falou assim: nossa, esse boneco, agora que você falou que era a minha empresa, eu via a todo tempo a minha sócia, sem eu saber que era empresa. E eu acho que a vergonha que eu sinto é pelo fato de eu ter largado a empresa e eu sinto vergonha de ter largado a empresa, como se eu tivesse largado mão. Eu sinto vergonha um pouco também da minha sócia de ter levado um tempo isso sozinha. Então, assim, foi muito legal, fez muito sentido para ela, né? Mas, assim, essa questão do tipo, eu tive que pensei, putz, eu preciso tomar muito cuidado com que eu falaria. Então, eu fiz mais essa questão do reconhecimento da empresa atual, que enquanto ela está, que ela reconhece que ela precisa desse trabalho e tal. E no caso da empresa dela, eu fiquei um pouco meio perdida, assim, a partir de quando eu vou poder olhar para isso, sabe? Olhar para esse lugar, para essa minha empresa, a partir de quando. Então, assim, aí eu fiquei um pouco meio perdida de como continuar isso daí. Mas, assim, só de ela visualizar, ela entendeu que, assim, o coração dela está na empresa dela, que ela não quer ficar nesse lugar. Mas, por um lado, eu lembro que eu tirei uma carta sistêmica e até falou, assim, aquela do medo, que ela tinha medo, ela também comentou e falou que transformava o medo em força, né? O medo que eu tinha, que eu tenho de seguir, eu transformo em força. Porque ela tinha medo de tocar a empresa e não ter dinheiro para ela seguir a vida dela. Assim, então eu acho que a dificuldade foi tipo, a pessoa quer ir para esse lugar, mas ao mesmo tempo ela tem medo, porque se ela sair daqui, aí eu falei, putz, mas assim, de ela visualizar, o que a gente conseguiu visualizar e concluir, conversar, ficou bem claro. Agora, nas falas, eu achei que é mais da empresa atual, como que eu seguiria, entendeu? Como que ela falaria, assim. Eu consegui mais fazer essa parte de ela reconhecer e como se fosse grata pela empresa que ela está e que nesse momento está sendo válido para ela, porque está sendo de ajuda e tal,
mas eu fiquei com medo de fazer um movimento de repente, tchau, empresa. Cuida do que pede, independência financeira. Entendeu? Aí eu fiquei nisso. Mas visualmente ficou legal, assim, de ela entender. Poxa, você podia ter dado uma chácara, brincando. Então. Você podia ter incluído dinheiro. Para ver boa. perto de quem que o dinheiro tá. Legal. Porque às vezes ela tá contando tanto que o dinheiro tá no emprego e a empresa poderia trazer esse dinheiro, ela não tá vendo. Boa, hein? Que legal. Perto de quem que ele fica, como que tá. Né? É verdade. E também, aí vai, pensando em expandir isso, né? Colocar sócia, porque essa relação da vergonha é muito delicada. Coloca no equilíbrio de troca, coloca ela como menor do que a sócia. Então, hierarquia onde não tem hierarquia, né? Onde as duas deviam estar no mesmo patamar. Então, ela vai acabar, de certa forma, se submetendo à sócia como se ela devesse algo. Então, a gente tem que nivelar isso de novo. O que dá para fazer, o que ela sente, o que ela tem ideia de como ela poderia compensar isso. Para voltar para o igual, né? E ver se tem espaço às vezes, né? Porque às vezes isso aqui já descompensou, igual relacionamento, descompensou tanto que não dá mais, beleza. Ela poderia pensar em ter uma empresa dela, tocar ela. Entendi. É verdade, Toda vez que tem uma sociedade, a gente tem que olhar igual relacionamento. Isso aqui está compatível ainda? E às vezes não é questão da empresa em si ou do produto, né? Daquilo que elas trabalham, mas da relação da sociedade. E é interessante que o bonequinho que ela colocou para a empresa dela era um todo de preto, assim. Ela trabalha com arquitetura. Então, ela ficou meio depois, nossa, preto, né? A pessoa fica, né? Interessante isso, assim. Ué, por que não? Mas eu acho que, assim, como também primeira vez dela também, eu acho que para ela foi legal ao ponto de ela entender que o coração dela tá nessa empresa, agora, da empresa dela. Agora, tipo, o que eu vou fazer agora, né? Assim, mas é verdade, esse negócio da sócia, do dinheiro, é legal. Isso tudo a gente vai vendo, a gente coloca em prática no próximo encontro presencial. Porque realmente, primeira coisa de empresa é diagnóstico, e segundo, não é nem que você mexe ali com os bonequinhos, você orienta a pessoa, só que às vezes ela realmente... Você teve uma empresarial que eu fiz, é uma pessoa que já tinha feito outras coisas comigo, que já confiava no trabalho e tudo mais. Chegou num ponto da constelação que eu olhei e falei, tá, essa funcionária que está fazendo essa bagunça toda. E ela demitiu a funcionária. Eita! Olha isso, né? Muito bom. Paz reina hoje, mas responsabilidade, né? Então. Que era uma pessoa que estava fora de ordem, no sentido de ser a última que chegou, só que como ela dava umas consultorias, fazia umas coisas mais assim, ela estava querendo entrar já ali meio com a dona mandando em todo mundo. E o pessoal que tinha anos de casa, falou, quem ela acha que ela é, né? E aí começou essa briga de hierarquia mesmo. Então, e é muito comum, né? Quando pega uma empresa mais familiar, mais antiga, e de repente pega um recém-formado, por exemplo, vai numa área de administração, alguma coisa assim, para colocar num cargo um pouco mais alto, porque ele tem estudo. Tem estudo, mas ele está muito novo na empresa. Não dá para chegar colocando ele lá em cima, ninguém vai respeitar ele. Não tem a tradição, não faz parte do sistema da empresa ainda. Não, e agora pensando bem, quando ela falou assim, eu olho a empresa, eu olho a minha sócia, a minha cabeça, eu devia, falando na hora, a sócia, né? Eu vejo a minha sócia. Putz, é verdade. Coloca podia ter na hora, a sócia, putz. Ai, cara, olha, é mesmo. Tá na cara, essa no sistema nem precisou pensar, não precisa nem... verbalizou, cara, eu fiquei passando. Putz. Não, mas é assim mesmo. Tanto que o Berto sempre pergunta, né? Tem mais alguém que devia estar aqui? Ele sempre vai perguntando para o pessoal, porque às vezes você olha para um aspecto, né, na cabeça da pessoa já tem ali. Quando a gente olha para a empresa, sempre coloca os sócios, dependendo da situação, coloca o cliente, os funcionários, o dinheiro. Às vezes tem uma empresa que não está tendo uma relação de troca equilibrada com o cliente, você vê que o cliente está desse tamanho, a empresa está desse, então ela não consegue ter lucro.
Às vezes a empresa está muito grande, cliente muito pequeno, você também está achando que a empresa tem que servir. Então, na relação com o cliente também tem que ter equilíbrio de troca para ser justo para os dois lados, né? E aí a gente vai colocando os vários elementos. Depende, se pegar uma mega empresa multinacional, você vai colocar lá aquele setor, quem dirige aquele setor. Então, você pode, de repente, fazer uma constelação com o líder daquele setor. Não precisa ser com o dono da empresa ou o gerente geral, sei lá o nome que leva. Não, você pode pegar e trabalhar um setor ali que não está funcionando, ele também vai reverberar no resto, né? Um microsistema dentro de um sistema maior. Então, a gente tem um monte de coisa para ir olhando, e é legal porque a gente vai entendendo onde a gente forma sistemas. A gente tem o sistema de família, que é o nosso sistema básico. Mas por que hoje a gente chama mais constelação sistêmica até do que familiar? Porque em todo lugar que tem relação, a gente vai formando sistemas. Na escola tem um sistema, na empresa tem um sistema, em todo tipo de relação a gente vai formando, né? E se não tem hierarquia, e se não tem esse equilíbrio dentro dos sistemas, tem o mesmo tipo de desordem, que geralmente repete o padrão familiar, né? Mas é legal que daí a gente começa a olhar para legal. Todo grupo de pessoas, né? Como é que tá a ordem nesse grupo? Tem ordem? Bem legal. Legal. Valeu. Bora lá? Deixa eu expandir aqui a tela. Compartilhar com vocês. Aí, entrou, né? Entrou. Os microfones. Maravilha. Bom, então a gente vai falar de constelação profissional e organizacional. A primeira parte a gente vai olhar para as hierarquias dentro das empresas, depois a gente vai olhar para como a empresa se organiza para além dessa hierarquia e serve a vida e serve o mundo às outras pessoas. Se a gente está falando de profissão, é natural a gente pensar no sucesso. E aqui eu só vou dar uma passadinha por essa questão do sucesso, até porque o sucesso ele não está relacionado exclusivamente à empresa, né? Não está relacionado exclusivamente à profissão, mas faz parte também da realização profissional. E a gente sempre mira para alguma coisa, né? Quando a gente tem algum tipo de empresa, ou de trabalho, ou de projeto, ou seja, o que for, a gente está mirando em algum lugar. Então, primeiro, o que é o sucesso para cada um, né? Onde você considera que alcançou esse sucesso? E, inclusive, a tua forma de olhar e de entender o que é sucesso vai passar pela compreensão do teu sistema do que é o sucesso. Ele vai refletir essa construção sistêmica dentro da tua família, do que foi encarado como sucesso e do que cada um no seu momento viveu como sucesso ou não. Aqui, as ordens do amor, eu indo para as ordens do amor, que é muito próximo, é quase a mesma coisa. As ordens do sucesso manifestam-se em muitos aspectos como ordens do amor, de um amor abrangente que reserva a todos aqueles que pertencem ou que já pertenceram o seu respectivo lugar e reconhece os seus respectivos direitos. Não existe sucesso se tiver exclusão. Todo mundo tem que pertencer, todo mundo tem que estar no seu lugar. E, principalmente, se você quer ter sucesso, você tem que estar no seu lugar, olhando para frente e indo para a vida. Não tem como ter sucesso olhando para trás, cuidando do que é o do outro, se colocando no lugar de outra pessoa, se envolvendo em 500 emaranhados para tentar representar ali todo mundo. Para ter sucesso, você precisa estar no seu lugar e olhar para a vida. Outra variável é que a gente tem o tempo. Então, nossa vida e os nossos empreendimentos já existem há algum tempo. Podemos nos mover dentro deles, pois já existem. Assim, nos movemos no seu presente e, ao mesmo tempo, em seu passado. O passado continua vivo neles, e o presente, no presente. Ainda está vivo, ainda está neles e vivo nele. Então, o passado continua vivo até o presente. E ainda está vivo, ele permanece aqui. O passado, ele não morre lá atrás e acaba. Não, o passado, ele está aqui e continua vivendo, né? E no curso do tempo, não ficará para trás de forma alguma. Ele é o fundamento sobre o qual o presente descansa.
Também podemos dizer, para utilizar uma imagem viva, que o passado é a raiz a partir da qual o presente se nutre. Então, a gente tem nessa questão aqui a ideia de que o passado vive através dos nossos empreendimentos. Aquilo que eu consigo empreender hoje, ele é resultado de tudo que foi vivido antes. Então, vamos pegar uma empresa. Se essa empresa não, uma empresa que já vem funcionando, que ela já acontece, se ela não tivesse sido fundada, se não tivesse tido os primeiros investimentos, os primeiros clientes, todo o caminho necessário para a empresa ser o que é hoje, ela não existiria hoje. Então, ela já é resultado de uma causa inicial. E essa causa inicial estava lá no passado. Só que não dá para desprender disso. Então, o passado continua vivendo na empresa. Do mesmo jeito que a gente fala que os pais vivem através dos filhos. Então, quando os pais se vão, metade de pai, metade de mãe continua vivendo aqui, né, através dos filhos. Da mesma forma, a empresa, tudo que passou, que aconteceu e que já foi, continua vivendo através deste momento presente da empresa. Só que isso não nos pode prender na história anterior, do mesmo jeito que a gente não pode ficar olhando para trás e revivendo as histórias dos nossos pais. Então, a gente tem que considerar que eu levo os meus antepassados no meu coração e sigo em frente, e aqui na empresa também, ela é resultado de tudo que já aconteceu, mas a empresa também precisa seguir em frente. Então, a gente, no presente, está vivendo, sim, o que veio do passado, só que, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para frente. Então, num primeiro momento, assim, o olhar se volta primeiramente para trás, para algo que entrou em desordem no passado. Quando isso vem à tona, revela-se se existe a possibilidade de colocá-lo novamente em ordem e se o empresário também está pronto e é capaz. Se o empresário ainda dispõe de tempo ou se esse já passou. Então, tem um problema muito grande dentro de uma empresa, tá uma bagunça, ninguém sabe o que fazer. Tá bom, tem tempo ainda para isso? Dá tempo de arrumar? Ou já está tão bagunçado, tão difícil, com tanto emaranhado, com tanto problema, que a empresa já passou do tempo. Diferente da família, que é um sistema que não se desfaz e que a gente vai continuar olhando e colocando cada um no seu lugar, liberando o máximo possível dos emaranhados, e a família não se desfaz, independente do tempo, a empresa ela é um ser à parte, e é um ser que pode sim se desfazer, não tem ali, cada um seu CPF, mas na empresa a gente tem o CNPJ que foi criado para representar aquilo. Chegou um momento que aquele sistema não funciona mais, é um sistema que pode ser desfeito. Então, a gente tem que ter esse olhar também com essa consciência. Tem a possibilidade de olhar para o que veio do passado e restabelecer a ordem, ou é só a teimosia e aquilo vai continuar gerando o mesmo tipo de problema para o futuro? E mais do que isso, o empresário que está ali agora, a pessoa que assumiu essa empresa nesse momento, ele tem força, ele está pronto, ele é capaz? Porque se é uma pessoa que só está repetindo os mesmos padrões, ele não vai ter força para mudar aquilo. Ele tem que ter uma disposição interna e uma visão um pouco diferente para conduzir e para conseguir mudar os padrões da empresa. Revela-se também se existem outras possibilidades. Por exemplo, a de uma nova empresa. Talvez até mesmo com novos funcionários e um novo produto. Aqui o olhar se volta para o futuro. O passado pode ficar para trás e nos tornamos livres dos fardos antigos. Da mesma forma que a gente diz numa constelação familiar, eu deixo cada coisa no seu tempo, né? Olha para os antepassados, eu deixo com vocês o que é de vocês, cada coisa fica no seu tempo. Aqui também existe essa possibilidade de resolver as questões anteriores da empresa, deixar aquele passado e seguir em frente. Às vezes com a mesma empresa, às vezes isso não é possível. Então você termina aquela empresa, termina aquele ciclo, fecha aquela identidade que se gerou ali, né? Aquele sistema que foi aberto em volta de um propósito, que tem ali a sua própria identidade, o seu nome, o seu número. Você encerra aquele ciclo, mas a pessoa que conduzir aquela empresa pode continuar olhando para o futuro, abrir uma outra empresa. Olhando para frente a serviço da vida, o que deixamos para trás neste movimento para frente? O que levamos junto conosco do passado para esse movimento? A gente sempre tem que ter essa consciência, né, e fazer essas perguntas.
que eu realmente deixo para trás para ter força para seguir em frente e o que eu levo junto comigo, porque tem muita coisa do passado que é aprendizado que seria até burrice deixar, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que é só peso e que não dá para levar e seguir em frente, a gente não consegue ir para frente. Deixamos para trás sentimentos de culpa, os nossos sentimentos de culpa que damos a nós mesmos e aos outros. A cada sentimento de culpa, principalmente a cada tentativa de expiação por uma culpa da qual tentamos nos livrar pagando por ela. Tentamos tomar os nossos destinos nas próprias mãos e revertê-los de uma forma que tira a vida, ao invés de dar a vida. A culpa e a expiação posicionam-se contra a vida, em vez de servi-la, de servir com êxito a nossa vida e com ela a vida dos outros. Quando a gente está preso numa culpa, tanta energia, tanto tempo de vida gasto naquilo, que no lugar de seguir em frente e cuidar da minha vida, eu estou, entre aspas, aí matando a minha vida. Eu não estou acabando com a vida, mas eu estou matando um tempo da minha vida, um tanto de energia que eu podia usar para outra coisa. Então, estou matando uma parte da minha vida, remoendo essa culpa. Ou esperando que o outro se sinta culpado, que faça alguma coisa que eu estou esperando dele. A culpa, ela nunca leva para frente, ela nunca move em sentido da vida. Quando eu digo, né, que quando a gente se afasta do sistema, vai ter culpa, não tem como fugir disso, põe a culpa embaixo do braço e vai com culpa mesmo, isso significa ser maior do que a culpa, pegar a tua culpa e falar, beleza, você tá aqui, eu vejo, né, não adianta negar uma coisa que existe, e eu sigo mesmo assim. Mas não é a culpa que impulsiona, é a gente que tem que ter força para carregar ela e falar, tá bom, você vai também? Você tá aí? Então tá bom, eu tô indo. Porque a culpa, quando ela vem, por exemplo, dentro de uma empresa, pensando numa empresa familiar, poxa, como que eu vou, por exemplo, fechar essa empresa para abrir uma empresa minha, um pouco diferente, porque essa empresa familiar não está dando certo de jeito nenhum. Como que eu encerro isso daqui para iniciar um novo movimento? A culpa é muito grande. Talvez a sensação de fracasso, de eu falhei com a empresa da minha família, eu não tenho direito de ter a minha. Só que nesse movimento de culpa eu estou deixando de viver e de permitir que a vida siga em frente. A quantas pessoas essa nova empresa iria servir e que então ela não vai servir porque tem a culpa em relação à empresa do passado, que por ser do passado já não está servindo mais ninguém, percebe? Então a gente tem que fazer esse movimento de olhar para frente e lidar com essa culpa, com a consciência de que para frente tem vida. E que quando a gente fica parado na culpa, isso de certa forma está matando uma parte da nossa vida. Quando a gente fala de empresa, a gente também vai falar de vítimas, porque a gente está falando de um monte de relação que pode gerar um monte de bagunça, de gente que tira proveito, de gente que às vezes nem foi na tentativa de tirar proveito, mas que acabou tendo ganho, porque a empresa às vezes a pessoa contribuiu pouco e acabou ganhando muito, ou então a pessoa, na hora que uma empresa tenha, sei lá, lucros ali, recebeu uma taxa que não lhe cabia, ou então a pessoa estava numa sociedade que um lado sempre se dedicou muito, o outro não. Sempre tem esse tipo de dinâmica, né? A gente ouve muito sobre isso, então sempre tem um lado ali que faz mais que o outro lado que um pouco menos, e às vezes um lado que propositalmente tenta realmente passar a perna no outro. Todas as vezes que a gente tem esse tipo de dinâmica, a gente entra num lado que é vítima e no outro lado que está ganhando com o que não lhe é devido, né? Então, seja um lado, existem ganhadores e perdedores, ou se houver conflitos diretos, vencedores e vencidos, a gente entra na briga, quem que ganha a briga, e do outro há indivíduos que, através do seu destino pessoal, deram ou ainda dão lugar a outros, e outros indivíduos que, sem estarem emaranhados em seu destino, ganharam algo para suas vidas e para suas empresas, através das perdas dos primeiros. Então, a gente tem os primeiros, né, esses primeiros indivíduos que tinham uma questão aí do próprio sistema, do próprio destino, tinha alguma questão que ele trazia dentro dele sobre essa perda, sobre perder para o outro. Um padrão, por exemplo, de desequilíbrio de troca. Ele nunca conseguiu estar no lugar dele dentro da família, ele nunca conseguiu se impor, ele nunca conseguiu estabelecer relações com equilíbrio de troca por questões sistêmicas dele. Aí ele monta uma sociedade onde tem que ter equilíbrio de troca.
Ele não consegue sustentar isso de jeito nenhum, porque sistemicamente ele está emaranhado lá com os próprios problemas, e nisso ele se diminui, o sócio fica maior do que ele, e dentro desse contexto, ele, entre aspas, deu para o outro esse ganho. Ele perdeu porque ele estava preso nos próprios emaranhados. Aqui, de novo, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala disso, porque a gente não está trazendo a culpa para a vítima, mas nada acontece no completo acaso. Quando a gente olha para a fenomenologia, a gente sempre vê onde está o emaranhado por trás, em que teia da vida essa questão que está sendo apresentada hoje está presa com base no sistema e com base no passado. E por isso que sim, se a pessoa teve um conflito dentro da empresa e com isso perdeu algo, tem algo que já reverberava dentro dela ali, tem algo de desequilíbrio dessa perda dentro do próprio sistema. Isso está reproduzindo um padrão. Ninguém está dizendo que o outro lado está certo, principalmente se foi feito ali na sacanagem. Mas às vezes não foi feito, às vezes foi só algo que, sei lá, a pessoa deu uma vantagem para o outro. Foi pela própria ação dela que o outro lado teve vantagem. Então, ela acaba sendo a vítima de algo que ela mesma cometeu. E dentro de empresas isso não é tão incomum, né? Quando a gente, às vezes, vê empresas que até dão certo, crescendo muito, mas teve um lado que simplesmente caiu ali meio que de paraquedas e ganhou isso, né? Não foi tanto pelo esforço. Um lado se esforçou muito, o outro lado estava ali junto e foi indo, às vezes até pela insegurança de quem se esforçou muito, aquela pessoa que tem aquele padrão buscando aprovação, que ele não tinha aprovação do sistema dele, então ele buscava a aprovação das pessoas fora, e dentro desse processo de buscar a aprovação, ele acabava trazendo alguém ali só para acompanhar, faz comigo essa caminhada, porque eu não dou conta sozinho. No fim, outra pessoa não fez nada, ele fez tudo sozinho, porque ele dava assim conta, ele só tinha assim segurança, e o outro lado acabou ganhando, né? Ele foi porque foi um presente mesmo que ele recebeu do outro. E quando a gente olha por essa perspectiva, então, a pessoa que perdeu, ela está ali também com as próprias questões e os próprios emaranhados. O outro lado que ganhou pode estar emaranhado nisso ou não. Às vezes, a pessoa simplesmente estava ali, teve um ganho, mas não estava emaranhado diretamente na história dessa pessoa que perdeu. Formamos uma comunidade de destino com aqueles através de cujos sacrifícios nos beneficiamos. Também formamos uma comunidade de destino com aqueles que, através das nossas perdas ou danos, ou através de nossa saída antes do tempo, obtiveram alguma vantagem que lhes trouxe novos sucessos. Aquela pessoa que ganhou podia não estar emaranhada até então, mas ela acaba se emaranhando porque ela teve um benefício que não lhe cabia. Quando a gente ganha algo que não obedece às leis, que não está no equilíbrio de troca, a gente fica em dívida. Todas as vezes, lembra, equilíbrio de troca, faz um pouquinho, recebe um pouquinho, faz um pouquinho, assim vai crescendo. Quando a gente recebe muito, a gente está em dívida com o outro lado. Se a gente não consegue, de alguma forma, contribuir de igual maneira e restabelecer esse equilíbrio de troca, a gente gera um emaranhado. Muitas vezes a gente acaba se envolvendo, se emaranhando com as pessoas, porque não tem como entregar aquilo que era necessário. Aqui é importante a gente olhar os presentes da vida, o quanto esses presentes são realmente presentes, e o quanto às vezes o que parecia aquela, nossa, oportunidade incrível que você não pode perder, na verdade só está te prendendo, na verdade está gerando emaranhado. Isso não significa não aceitar receber nunca, é importante a gente receber para manter esse equilíbrio de troca, mas nos coloca numa posição de atenção. Já aconteceu, particularmente, de virem para mim com propostas assim, de tipo, toma, eu te dou e faço isso aqui, eu fico olhando e falo, tá, mas e aí, o meu lado? O que você está me oferecendo tudo isso? O que eu vou entregar? Se nesse momento eu não tenho nada para entregar, eu não vou entrar nisso. Ah, não, mas depois não. Depois é uma dívida muito grande, que eu não sei como é que vai ser depois. A gente tem que ter essa consciência do quanto eu aceito, entre aspas, esse risco de ficar em dívida com o outro, sabendo que essa dívida vai gerar um emaranhado. Nem todo ganho nos pertence,
assim como nem toda empresa. Às vezes se mostra em uma constelação que uma empresa deseja ir para outra pessoa. Também uma casa que compramos com a consciência limpa, às vezes se sente atraída por outra pessoa. Não conseguimos permanecer nela sem sermos prejudicados. Novamente, nem tudo que a gente ganha, às vezes nos pertence, né? Nesses encontros em que às vezes a gente ganha alguma coisa que não foi pelo nosso esforço direto, e às vezes isso não consegue ficar, a gente se sente na dívida. A empresa nem sempre nos pertence. Quando a gente cria a nossa empresa é uma coisa, mas quando a gente entra e participa de uma outra empresa, às vezes entra numa empresa que já estava funcionando, né, que já acontecia, entra como sócio, às vezes quando acaba entrando numa empresa familiar ou até mesmo recebendo uma empresa de herança, essa empresa não necessariamente nos pertence, ela tem vida própria, ela tem os próprios emaranhados e essa honra por quem vai conduzir a empresa. Então, às vezes a gente está ali num papel que não nos cabe. Se não é o meu lugar, eu não tenho força. A mesma coisa para casa. Olha só que interessante esse ponto. Às vezes compramos uma casa com a consciência limpa. O que é essa consciência limpa? Aquela boa consciência. Eu comprei uma casa que me aproxima muito do meu sistema, que repete os padrões do meu sistema, e por isso tem essa sensação de consciência limpa. Eu não faço nada para sentir culpa em relação ao meu sistema. Só que às vezes, mesmo essa casa não era minha. É aquela pessoa que vai chegar na casa, compra a casa, vai morar na casa e nunca se sente bem lá dentro, nunca tem a sensação de que está num lar de verdade. As coisas começam a dar errado e começa a sei lá, quebrar, estragar coisa. Fica aquela relação que, sabe, nossa, eu tô fazendo aqui, mas não tá legal, não tá leve, não tá gostoso, não é aquela casa, poxa, a casa tem que ser aquele lugar, né, aconchegante, que você chega e que você se sente bem lá, mas isso não tá acontecendo. Então, mesmo numa casa, às vezes você chega num lugar e aquele não é o seu lugar. A gente fala isso simbolicamente em relação à vida, né, no seu sistema você tem que estar no seu lugar, porque que com uma casa, que é um espaço físico, isso seria diferente. E, inclusive, espaço de trabalho também. Às vezes uma empresa está num lugar que não vai, muda para casa do lado. Nossa, mudou completamente a energia e o negócio começa a funcionar. Então, mesmo o lugar físico que a gente se coloca faz essa diferença. Aquilo que acontece... só para fechar essa questão da casa, aí a gente pode constelar a casa também. Constelar essa relação com a casa, constelar essa percepção de a quem pertence à casa, quais eram os antigos donos, enfim, a gente pode olhar para tudo isso também. Aquilo que acontece com os que obtiveram vantagens às nossas custas, deixamos com eles. Isso se torna o destino deles. Não dá para voltar lá e falar, olha, faz o seguinte, você ganhou algumas vantagens aqui, me devolve. Não vale a pena, não é teu papel. Então tá, a pessoa teve vantagem, eu me ferrei. Por escolha minha, por consciência, percebi que isso aconteceu, eu não vou errar mais para o futuro, mas eu deixo com essa pessoa o que é dela. E aí, o destino dela vai resolver isso. Todas as pessoas que tomam posse de algo que não lhes cabia, o destino vai resolver lá na frente. A gente vai ver isso de novo quando a gente falar de herança. Se alguém fica com o que é indevido, não é um problema nosso. Ninguém está aqui para ser o justiceiro do mundo, falar isso não é seu, isso está errado, devolve aqui, tinha que ir para lá. Isso não é o nosso papel. Quando a gente entra nesse papel, a gente sai do nosso lugar e não consegue olhar para frente. Quando a gente não olha para frente, a gente não cuida da nossa vida e fica olhando para o que perdeu. Perdeu. Olha para a pessoa, ela que se entenda lá com o destino dela, eu vou continuar cuidando da minha vida. E isso traz uma leveza muito grande mesmo. Isso, inclusive, quando a gente tem, sei lá, um cliente que é muito problema, você olha, às vezes, com dificuldade de receber de um cliente ou algo assim, é justo, tem que receber. Às vezes chega num momento que você percebe que o teu desgaste está tão maior do que o tanto que você tem que receber, que aí você simplesmente pode liberar aquela pessoa daquilo. Tipo, toma, é assim, tá bom, toma, pode ficar para você, eu te libero, só que daí você tem que liberar aqui dentro de verdade, libera aquela pessoa de verdade para não ficar mais pensando nisso, porque assim você se desvincula daquilo e segue em frente. A gente só dá porque tem. Se você consegue olhar para o outro e falar, toma, você teve vantagem? Tá bom, toma, que eu vou seguir minha vida, é porque a gente tem.
A pessoa que recebe mais é que está menor, né, no desequilíbrio ali. É ela que não deu conta de fazer por conta própria e está precisando tirar vantagem do outro. Então, deixa a pessoa falar, vai, segue com o teu destino que eu cuido do meu futuro. Ao olhar para frente, ficamos livres das nossas perdas passadas, de maneira que conseguimos algo novo que muitas vezes vai além do que foi perdido. Assim, nós nos tornamos, ao mesmo tempo, livres do destino daqueles que ganharam. Deixamos para eles as suas vantagens, sem acusações ou arrependimentos. Eles dominam seu destino de sua maneira e nós ficamos e permanecemos em nossa força total. Como? Com sucesso. Então, é isso que eu falei, quando você deixa o outro, ele que se vira lá com as questões dele, ele que vai ter que dar conta disso lá na frente, ao mesmo tempo que você tem força para olhar, para colocar toda a tua energia para frente, ficando livre e realmente seguindo para o teu futuro, construindo o teu futuro. Lugar certo. E aqui, lugar certo, a gente pode falar desse espaço, né? Como a gente estava falando fisicamente, podemos olhar para isso. O lugar certo, principalmente em relação ao nosso sistema, com toda certeza. A gente pode olhar para o lugar certo, inclusive, com essa consciência de país mesmo, né? Às vezes é uma coisa que a gente olha para fora e pensa, nossa, fulano está morando na Europa, nos Estados Unidos, e a vida lá é tão melhor. A gente tem que lembrar de qual é o nosso lugar certo. Então, se realmente faz parte do nosso movimento, do nosso destino, ter essa vida que nos leva para um outro país, tudo bem. Agora, se é só porque aqui não está bom, eu vou para lá tentando fugir de alguma questão que está vivendo aqui, ou então com a impressão de que aqui nada anda, mas lá fora é uma beleza, né? E muitas vezes a gente tem esse padrão de pensamento aqui no Brasil. Se está indo impulsionado por isso, não importa onde você estiver, você não resolveu o problema de base. E aí pode ser no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, onde for. Não vai conseguir ter força para ir para frente. Nada alcança sucesso, nada prospera. Por quê? Você está preso na mesma questão. E qualquer lugar que você for do mundo, você vai carregar as mesmas questões. Então, resolva as suas questões aqui que eu digo, independe do lugar, né? Aqui, nesse instante, nesse momento, na situação que você tiver, porque isso te dá liberdade para ir para qualquer lugar. E aí, de verdade, também, talvez você nem precise ir. Ou pouco importa o lugar físico, nesse caso, porque internamente esse lugar pré-determinado já está tão acolhido, você já está tão no seu lugar, que daí a vida te leva para qualquer canto e vai estar tudo bem em qualquer um desses lugares. Então, o lugar certo é pré-determinado. Não podemos escolhê-lo ou conquistá-lo. Não podemos cedê-lo, nem perdê-lo. Ele obedece a uma ordem superior que designa a cada um o seu lugar e que o designa criativamente. É apenas nesse lugar que todos e cada um de nós ficamos em sintonia com esse poder criativo e instituidor de ordem, bem-sucedidos em sintonia com ele. Outra coisa que eu gosto muito de pensar é o porquê eu nasci onde nasci. E isso a gente pode pensar em questão do país, mas a gente pode pensar isso em relação ao estado, à cidade, até mesmo por que foi na minha casa e não na casa do vizinho. E em qualquer uma dessas esferas a gente vê vidas completamente diferentes. Então é óbvio, né? Se eu estiver em outro país é diferente. A cultura, e não é só pelo lugar ou pelo dinheiro, a cultura é outra e, acima de tudo, a linguagem é outra. Quando a língua falada naquele lugar é outra, a compreensão de mundo muda pela compreensão das palavras. Se a gente tem uma linguagem mais completa, mais acolhedora, a gente tem um tipo de comportamento. Se a gente tem uma linguagem que é muito ríspida, né, uma língua muito seca, muito direta, muito... Aquilo que a gente entenderia aqui no Brasil, por exemplo, como uma grosseria, é o comum para um alemão, por exemplo, que tem a forma de falar mais direta, mais ríspida. E a gente fica, ai, credo, como foi grosso comigo. Não é grosso, é o normal para eles. Só que a gente tem não só uma língua muito completa, com muito jeito de dizer as coisas, mas também a gente tem essa capacidade de se doer com tudo, né? Às vezes, olha, falou meio torto, falou meio assim, a gente não está acostumado com uma coisa muito direta. Olha o quanto isso já impacta na visão de mundo, na formação daquela pessoa.
Só que não precisa ser algo tão distante quanto falar de um país para o outro. Se você tivesse nascido na casa do vizinho, sua vida já seria completamente diferente. Porque, de novo, a gente está falando de cultura, a gente está falando de sistema, a gente está falando de metade de pai e mãe. Então, o lugar certo é exatamente o lugar que você nasceu. Qualquer coisinha diferente dali já não seria você. Se tivesse nascido do vizinho, metade de pai e metade de mãe completamente diferente, já não dava para ser você. Então, o único lugar para você ser você é no seu lugar, que é predeterminado, num primeiro momento, pelo seu nascimento, num segundo momento, pelo teu movimento de vida. E ali tem o que é verdadeiro para cada um. Então, se a minha forma de contribuir com o mundo é, por exemplo, com atendimento presencial, eu preciso estar num lugar que me permita isso. Bom, se eu estou numa cidade muito pequenininha, muito tradicional e muito afastada, talvez eu não consiga, por exemplo, formar um grupo muito grande de pessoas, todo mundo conhece todo mundo, talvez as pessoas não se sintam tão à vontade, pode acontecer. Se eu estou aqui numa cidade gigante, com um monte de coisa, com um monte de gente, talvez eu consiga trabalhar com grupos maiores. Então, tudo depende, a forma, inclusive, que você trabalha, depende do lugar que você está. E isso é a vida que vai te guiar. Então, às vezes a gente quer muito ir para um lugar, quer muito fazer de um jeito e não dá certo de jeito nenhum. Só que quando a gente para de teimar e segue o fluxo da vida, dá certo em outro lugar. Como que dá certo num lugar e não dá no outro? Se isso não está, de certa forma, pré-determinado. Não é um pré-determinado no sentido que tira o teu livre-arbítrio. Não, você pode ir para onde você quiser. Só que tem um lugar que flui, que é fácil, que é o seu, e tem um monte de outros lugares que você vai ficar dando cabeçada na vida. E aí chegamos na hierarquia. A hierarquia define o lugar que cada indivíduo pode ter. Aquele que veio primeiro tem precedência em relação aos que vieram depois. Da mesma forma, um produto que já existia antes tem precedência sobre os que vieram depois. O fundador de uma empresa sempre ocupa o primeiro lugar. Não pode ser substituído por ninguém que venha depois. Quando alguém que vem depois quer tomar o primeiro lugar para si, a empresa sofre. Do mesmo jeito que a gente tem a hierarquia dos pais em relação aos filhos, na empresa a gente tem a hierarquia por ordem de chegada, né? Primeiro os fundadores, depois as pessoas que têm mais tempo ali na empresa. Então, conforme as pessoas vão chegando, elas têm um lugar nessa hierarquia, inclusive em relação aos produtos, que produto veio primeiro, ele tem precedência em relação ao outro. Mesmo que em algum momento se pare com o primeiro produto e fique só com o segundo, mas ele precisa ser honrado, porque graças a ele a empresa continuou e deu origem a um segundo produto. A gente precisa honrar todo mundo. A hierarquia em uma empresa é diferente da ordem na família. O fundador de uma empresa assume nela o primeiro lugar, da mesma maneira como os pais na família em relação aos filhos. Ele é o criador da empresa. A empresa torna-se como um filho para ele. Por isso, ninguém pode disputar ou dividir este lugar com ele. Então, quem fundou a empresa é ali o pai da empresa. Ponto. Né? Qualquer pessoa que tente competir com isso vai enfraquecer a empresa. Em sua família, ele possui outro lugar. Nela, é um dos filhos. Aqui a gente está pegando um exemplo. Quando um filho, por exemplo, criou uma empresa, né? Então, dentro da família, ele é um dos filhos e assume o lugar que lhe cabe na ordem dos irmãos. Por exemplo, do segundo ou do terceiro. Quando outros membros da família se envolvem em sua empresa, há às vezes um conflito entre dois sistemas, o sistema da empresa e da família. Então, aqui a gente tem, no exemplo, um filho que criou uma empresa, e se as outras pessoas da família chegam para trabalhar com ele, opa, peraí, qual que é o lugar dessas pessoas? Porque eu tenho o meu lugar como filho, e tenho o meu lugar nas ordens entre os irmãos, a questão de precedência entre os irmãos. Mas e na empresa, quando essas pessoas vêm trabalhar junto? Ninguém pode ficar acima de quem criou a empresa. Então, já começa por aí. Se você coloca um irmão mais velho ou os pais para trabalhar na empresa, já vai ter um problema. Quando o pai do empresário assume uma tarefa importante na empresa, a sua função permanece subordinada à função primeira do fundador. Embora o pai assuma o primeiro lugar na família, ele o cede ao fundador da empresa. Evita-se um conflito entre os sistemas quando as diferentes hierarquias são reconhecidas e respeitadas nos dois. A pergunta aqui é como fazer para respeitar essas hierarquias? Porque na prática é muito difícil, o Bart fala disso, né? Quão difícil é para um pai se subordinar a um filho.
Porque se a empresa é do filho, em casa tem que ser pai e filho. Na empresa tem que ser o fundador, no caso o filho, e o pai subordinado a ele. Agora, como que faz essa inversão? Não é uma inversão que foi feita uma vez e pronto. Não. Saí para trabalhar, estou na empresa, voltei para casa. Saí para trabalhar, estou na empresa, voltei para casa. É um movimento que acontece de forma dinâmica o tempo inteiro. Sem levar para casa as questões da empresa, sem levar da empresa as questões de casa, porque senão vira um emaranhado entre os dois sistemas. Quando o empresário envolve o irmão mais velho na empresa e atribui a ele uma função de liderança, o conflito é inevitável. Como fundador, o empresário possui a precedência em relação ao irmão, mas, por outro lado, é subordinado a esse por ser o filho que veio depois. Muitas vezes o irmão mais velho se comporta como se também fosse mais velho na empresa e tivesse precedência em relação ao fundador, embora devesse assumir o papel de subordinado. Esse tipo de conflito não ocorre quando o empresário envolve irmãos mais novos na empresa. Então, se você tem uma empresa e quer envolver irmãos, é do teu número ali, né, entre os irmãos para baixo, são com os irmãos mais novos. Tentar colocar como subordinado um irmão mais velho, de novo, vai ter essa questão da precedência, que é muito difícil de ser respeitada. Ah, nunca vai ser respeitada? Pode ser. A questão é quem tem esse nível de consciência para conseguir fazer esse movimento e entender, olha, aqui como irmão eu sou mais velho, lá como empresa, eu sou subordinado. E realmente ficar e permanecer nesse lugar no meio de todos os conflitos da vida, né? Tanto da vida pessoal quanto da empresa. Aquele que em uma empresa deseja assumir um lugar ou posição mais altos do que lhe cabe, fracassa. A violação da hierarquia é o principal motivo da ruína em diversas áreas. Toda tragédia começa com uma violação da hierarquia. Resumindo, toda tragédia começa com uma luta de poder. Eu quero assumir um lugar que não é meu, que não é merecido. Eu estou buscando algo ali que não me cabe, que não é o meu lugar. Então, como que eu vou assumir e bancar isso? Quem sofre com isso é a empresa. Cada um tem que respeitar e estar no seu lugar. Então, tá bom. Minha posição é subordinado, ok. Se eu quero estar lá na hierarquia, no topo da hierarquia, eu tenho que ir lá e gerar minha própria empresa. E eu tenho que dar conta de bancar isso, oferecer um serviço para o mundo, fazer esse movimento, e aí eu vou ter os subordinados, beleza. Só que chegar na história do outro, na empresa do outro, na criação do outro, e falar, então, agora eu que mando, opa, pera lá. Se você quer mandar, então, você tem que ter essa postura de conseguir criar o que é necessário. Você consegue criar uma empresa? Crie sua empresa e seja o primeiro da tua empresa. Não consegue? Por que motivos você iria querer estar nesse primeiro lugar na empresa do outro? Você não consegue criar, você também não consegue manter. Aqui a gente tem, então, a hierarquia dupla, que é essa relação entre o que se vê em casa e o que se vê na empresa. Bert traz esse exemplo da clínica, né? Em uma clínica, conforme nos parece, os médicos vêm em primeiro lugar e, depois disso, os funcionários auxiliares e os outros técnicos. Em uma constelação é possível descobrir de imediato o lugar correto que cabe a cada um desses indivíduos. Antes dos médicos vem a administração. De maneira similar ao homem na família, a administração é responsável pela proteção com relação ao exterior e pelos fundamentos econômicos sobre os quais a empresa repousa e dos quais depende o seu funcionamento perfeito. Olha o risco do confronto de hierarquia aqui. Porque quando você tem uma especialidade, seja qual for, pode ser o médico, pode ser o arquiteto, pode ser o terapeuta, pode ser quem for. Aquela empresa só existe pelo serviço dessa pessoa. E daí geralmente quem abriu a empresa, né? Querendo prestar seus serviços. Abaixo ali vai ter uma série de subordinados de outras pessoas em outros cargos que vão trazer todas as condições para que, por exemplo, aqui no caso, o médico atue como médico. Então, você precisa do resto da empresa funcionando para isso. Só que tem uma pessoa que acaba ficando acima desse médico, que é quem trabalha com a administração da empresa. A administração vai administrar, inclusive, o médico. Por quê? Se não tem uma administração na empresa, a empresa não consegue ter saúde para se manter. O especialista, seja qual for, de qualquer área, ele não tem como se manter e tirar algo da empresa se a empresa não está bem. Então, primeiro, essa saúde da empresa. Primeiro é a administração. O profissional ali que criou a empresa,
Ele pode ocupar essa posição de administrar? Pode. Então, ele estaria no papel de fundador, de administrador. Então, ele está lá em cima. Beleza. Ele vai ter que responder a ele mesmo como, no caso aqui, o médico ou a especialidade que for, tá bom? A profissão que for, né? Só que pode acontecer, ele criou a empresa e contratou uma administração. E que, por favor, não seja da família, senão olha o emaranhado que vai dar. Então, tem a pessoa ali que criou e contratou a administração. Só que a atuação prática na vida dele, desse médico, por exemplo, vai estar aqui subordinado à administração. Então, ele vai ter que obedecer a um chefe dentro da própria empresa. Num momento, ele manda porque ele é o dono. Então, ele fundou. Na hierarquia, ele é o topo da hierarquia. Só que logo abaixo dele está a administração. E ele, como profissional, está em terceiro lugar. Então, ao mesmo tempo que ele, entre aspas, manda, ele também vai ter que obedecer. Ele também vai ser subordinado. E aí, quem que consegue vir para cá e vir para cá e aceitar uma outra pessoa mandando nos teus recursos, naquilo que você está gerando, na empresa que você criou, inclusive na tua forma de atuar e agir como profissional dentro da empresa. Muitos empresários, eles começam uma empresa para não ter que ter chefe. Só que dependendo de como ele coloca essa administração, se ele não conseguir assumir isso, puser na mão de alguém, e ele continuar atuando como o profissional da área dele, como médico, como dentista, como terapeuta, como arquiteto, como seja lá o que for, como engenheiro, ele vai ter que responder, ele vai ser subordinado a essa administração. Só que é aquela pessoa que no perfil dela, ela não queria um chefe. Então, ou quem cria a empresa assume essa administração junto, e muitas vezes, para conseguir dar conta disso, ele deixa de lado um pouco a própria área de atuação e começa a gerenciar outras pessoas, ou ele vai ter que dar conta de tudo isso ao mesmo tempo, ou ele vai ter que responder a alguém que está na administração. E quando nessa administração tem alguém da família, ele vai ter que responder a alguém da família que às vezes vai gerar esse tipo de conflito, se colocar um pai, se colocar o irmão mais velho ali, vai gerar essa tentativa da pessoa mandar, vai ficar desconfortável, porque afinal o dono é ele, como que ele vai responder estando abaixo, mas ele também é o fundador, então vira uma confusão sistêmica gigante, porque a pessoa não sabe o lugar dela. Assim, existe uma hierarquia com relação às funções e ao seu significado para o sucesso da empresa. Assim como existe no interior dos grupos de funções, a hierarquia conforme o tempo de pertencimento. Ambas devem ser observadas lado a lado e conjuntamente. Para complicar mais um pouco, porque a vida não pode ser simples, né? A gente tem duas hierarquias acontecendo ao mesmo tempo, de função, então a liderança e subordinado, e de tempo de casa, de tempo de empresa. Muitas vezes, vamos lá, pegando o exemplo do médico. O médico está ali, no começo ele faz tudo, né? O empresário vai lá e faz e acontece, tudo, beleza. Então, depois, com o tempo, a primeira contratação dele foi secretária, porque é a pessoa que ajuda a desafogar ali, atender o cliente, a agenda, e receber as pessoas que estão chegando ali, para depois ele poder atender e tal, beleza. Passa um tempo, ele contrata outro médico, e depois de um tempo, um administrador. Aí ele cata uma pessoa novinha e bota lá para administrar. Primeiro que ele vai ter que responder essa pessoa, segundo que a secretária, que tá ali há 20 anos, também vai ter que responder a esse novo líder, esse novo chefe. Só que isso gera um conflito, porque apesar das posições em relação à função serem diferentes, né? Você tem o administrador acima, e em tempo de pertencimento, de precedência na empresa, a secretária está lá com ele desde o começo, ela sabe como funciona, ela passou por tudo que passou com ele. A empresa só existe hoje porque essa secretária esteve lá pelos 20 anos. Então, isso é muito delicado, tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado. Não é sempre que a gente vai conseguir pegar a pessoa que está lá desde o início e colocá-la num cargo lá do alto, porque cada um tem sua função e estudou para uma coisa, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande nessa interação, em como essa nova pessoa chega. Ela tem que chegar, mesmo num cargo de liderança, respeitando, honrando e ouvindo as pessoas que já estão lá há mais tempo. É aquele
líder que está lá em cima e que vai numa indústria, conhecer todos os processos, conhecer todo o chão de fábrica, realmente entender como é a vida daquelas pessoas que às vezes trabalham naquela empresa há 40 anos. Vai respeitar a história dessas pessoas, as necessidades dessas pessoas. Não vai sair da faculdade dizendo, eu aprendi que o processo tem que ser assim. Só que na experiência prática de 40 anos, esse processo não cabe naquela empresa. E aí, o teórico novinho diz que tem que ser. Mas para o funcionário que está lá há 40 anos não vai ser. E ele precisa ser respeitado. Não que outras mudanças não sejam necessárias, mas tem que ser sempre numa conversa e respeitando quem está lá há mais tempo. Alguém que, por exemplo, assumiu uma posição de liderança primeiro, mas ao mesmo tempo chegou por último, por exemplo, vindo de fora, permanece em primeiro lugar no que diz respeito à liderança da empresa. No que diz respeito às relações humanas, ele se encontra como o último a chegar, no último lugar. Se agir de maneira correspondente nesse contexto, ou seja, como alguém que chegou por último, seguramente receberá o respeito e a colaboração de seus colegas. A pergunta é, ele irá liderar com mais ou menos sucesso? Ele sente mais apoio vindo de baixo. Isso que eu acabei de dizer. Então, a pessoa que chegou por último, ela tem que honrar, respeitar e ouvir quem veio antes, porque quem veio antes é quem sabe como realmente aquela empresa funciona, e ele vai liderar a partir da demanda de quem já está lá. De maneira inversa, também existe essa hierarquia dupla entre os funcionários. Aquele que pertence à empresa há mais tempo merece o respeito correspondente. Ninguém que tenha chegado depois pode disputar com esse lugar. Contudo, deve fazer por merecer tal lugar através de um desempenho correspondente. Se deixar a desejar com relação a tal desempenho, a sua posição mais elevada proporcional a seu tempo de pertencimento não o protegerá contra as consequências da sua atitude negligente. Isso vem em primeiro lugar em uma empresa. Então, primeiro é o compromisso com a empresa. Ninguém tem o direito de ser negligente com a empresa. Por mais que você odeie o dono, o chefe, o sei lá eu quem que está lá em cima, isso não te dá o direito de ser negligente com a empresa. É enxergar realmente a empresa como algo separado daquelas pessoas e entender que a empresa serve o mundo. Olhando para isso, se a pessoa que está lá há muito tempo, se ela realmente está lá, ela dedicou uma vida, ela cuida daquilo, às vezes até como se fosse dela mesma, ela tem um carinho por tudo que foi construído, essa pessoa ela tem que ser respeitada lá dentro. Agora, essa pessoa está lá há 20 anos, foi se encostando cada vez mais, fazendo cada vez menos, não quer evoluir, não quer aprender, não quer aceitar as mudanças que vão chegando, não quer nada, só quer estar lá, recebendo salário dela, indo embora, não faz um mínimo. Sabe aquela pessoa que vai ficando mal acostumada dentro da empresa? Geralmente a gente fala muito isso do serviço público, mas pode acontecer com empresas também, que a pessoa fica lá há muito tempo, quando tem... Porque hoje em dia isso já não é mais tão comum, né? Mas antigamente você tinha carreiras muito longas dentro de um lugar. E se chega nesse ponto, ela tem que arcar com as consequências dessa negligência. Então, não dá, o tempo de casa não dá o direito à pessoa de fazer menos, de se encostar ali na empresa, não, ela tem que fazer por merecer essa precedência. Ela tem o direito a essa precedência, ela tem que ser respeitada como quem veio primeiro, mas ela tem que continuar honrando esse lugar que ela ocupa também. E aí vamos para as dinâmicas de homens e mulheres dentro da empresa. Em algumas culturas e círculos, os homens vêm antes das mulheres na hierarquia. Assim, em muitas famílias, é considerado como primogênito o primeiro filho homem, mesmo quando tem uma ou várias irmãs mais velhas. Mais tarde, quando assume uma empresa de seus pais como herdeiro preferido, a constelação às vezes mostra que a empresa prefere sua irmã mais velha a ele. Para que a empresa permaneça bem-sucedida, ele deve ceder a precedência à sua irmã, tomar o segundo ou o terceiro lugar que a ele pertence de acordo com a ordem. Aqui a gente tem essa compreensão, muitas vezes, nossa, constelação é machista, constelação não sei o quê. A sociedade né? Então, ainda tem muito essa visão de que, nossa, tem filho homem para assumir as coisas da família, muito menos do que era, mas ainda existe, e nessa visão, nessa espera que o filho homem, seja lá em que número ele estiver, né, assuma essa empresa, se tiver uma irmã mais velha,
por precedência, por ordem, a empresa pertence à irmã. E quando a gente fala em pertencer a alguém aqui, a gente vai olhar depois e vai falar de herança, então cada irmão vai receber a sua parte, não significa a empresa inteira é da irmã, não é isso. Mas dentro dessa divisão que cada irmão recebe a sua parte, geralmente a pessoa que veio antes, que tem precedência, é a irmã mais velha, ou o irmão mais velho, que vai assumir essa empresa. Então é nesse sentido, todos têm a sua parte, mas o mais velho é quem assume. Agora, quando tem essa visão de que, então é o homem que tem que assumir, muitas vezes a empresa pode travar ali, porque não dá para dar o lugar para outra pessoa. Se esse lugar era da irmã, a empresa só vai fluir, só vai acontecer se voltar para as mãos da irmã. Quer admitamos ou não, a observação mostra que é geralmente melhor para uma família quando o homem assume o primeiro lugar, ou seja, quando a mulher e os filhos seguem o homem, aqui em sentido literal. Isso se torna especialmente claro quando o homem e a mulher são de países diferentes e possuem culturas e idiomas diferentes. Nesse caso, seguir significa que a mulher e os filhos o seguem para o seu país, sua cultura e seu idioma. Por que eu trouxe isso aqui? A gente vai falar dessa aplicação em relação à empresa também, mas só para lembrar, a gente tem aquela passagem que diz que as mulheres e os filhos devem seguir o homem, porque pensando no homem que tem que prover para a família, para o núcleo ali familiar conseguir sobreviver, e essa mãe que garante a segurança direta do filho. Então, é o filho, a mãe cuidando do filho, pensando em camadas, né? E o homem cuidando dessa estrutura para que a mãe cuide do filho. Mas e o pai não tem que cuidar do filho? Tem, só que são, nessa visão, formas diferentes, porque quando a mãe cuida do filho, ela tem todas as questões fisiológicas que a aproximam muito desse filho, e o pai fica no segundo plano realmente, e o papel do pai nesse segundo plano é justamente manter a segurança, inclusive financeira, e por isso que é necessário seguir o homem, quando a gente está falando dessa abordagem empresarial também, porque é ele que teoricamente tem que dar o sustento. Claro, estamos falando de um recorte, né? Hoje em dia as mulheres também garantem esse sustento e muitas das atividades dentro de casa também são divididas, mas se a gente pensar naqueles primeiros 2, 3 meses ali no pós-parto, isso aqui é muito real. Obviamente existem exceções justificáveis. Por favor, leiam sempre o segundo parágrafo, né? Porque a gente sempre tem as exceções e os poréns, né? Mas, como um movimento fundamental, deve-se observar e reconhecer tal regra. Aqui seguir não significa de modo algum obedecê-lo ou entregar a ele o comando, pois nesse ponto os pais possuem direitos iguais. Então, pai e mãe continuam aqui, é o equilíbrio de troca entre o casal, não significa dar poder para um lado só, significa só seguir para essa questão do sustento. Pode-se dizer até mesmo que em uma família, geralmente é a mulher que assume a liderança e o homem lhe serve e segue. Nesse caso, isso também foi realidade por muito tempo em algumas famílias. O homem era o que trabalhava, mas quando trazia dinheiro para dentro de casa, quem administrava esse dinheiro muitas vezes era a mulher. De novo, não estou dizendo que isso acontecia em todos os lugares, não, muito pelo contrário. Mas era comum também numa família que estava em equilíbrio. A partir do momento que esse dinheiro entrou em casa, era a mulher que administrava em como isso seria utilizado dentro do sistema, ali dentro da família. E com isso a mulher tinha esse papel de liderança dentro da família. Quando uma mulher funda uma empresa própria, ou quando a herda de seus pais assume nesta o primeiro lugar, mesmo frente a seu marido. Então ela pode conceder ao seu marido uma função na empresa, talvez uma função com poderes equivalentes ou até mesmo de liderança? Não pode. Pois a observação mostra que, nunca me deparei com uma exceção, no fim o homem arruína a empresa da sua esposa. Por quê? Existe essa postura natural do homem na liderança, na empresa, no trabalho, no mundo, né? O homem vai para o mundo. E se a mulher dá essa chance de poder para o homem, dentro da empresa, geralmente ele vai tomar esse lugar. Se a empresa é dela, e observe aqui as condições, ou ela fundou a empresa, ou ela recebeu de herança do seu sistema essa empresa.
Então, ela é o primeiro lugar ali na empresa. Se ela coloca o marido na liderança, ele vai tentar fazer esse movimento de mandar em todo mundo, inclusive não. Quando o marido é admitido por sua mulher, em sua empresa, por exemplo, em um cargo com poderes equivalentes, logo assume, interna e externamente, o primeiro lugar, uma vez que está acostumado com isso em sua família. No entanto, não tem sucesso. Acima de tudo, permanece sempre o segundo lugar, permanece em segundo lugar aos olhos dos funcionários. A empresa também não o quer. O único poder que lhe resta é de arruiná-la. Os funcionários não vão conseguir enxergar ele como o chefe, como o líder, porque a empresa não é dele. A própria empresa não vai conseguir olhar para ele nesse lugar, porque esse lugar não é dele. Lembra, cada um tem seu lugar que foi dado, que foi determinado anteriormente. Se ela criou a empresa ou se ela recebeu de herança, o marido não tem esse lugar de liderança dentro da empresa da mulher. Se ele tentar esse lugar, ele vai acabar arruinando a empresa como um todo. Porque, e não é intencional, né? Maldade não é nada, é só porque eles estão fora do lugar. O inverso ocorre quando uma mulher entra na empresa de seu marido e assume uma posição com poderes equivalentes. Devido à ordem no interior da família, ela está acostumada e sente-se em sintonia ao ocupar o segundo lugar, e mesmo ocupando esse lugar, possuir poderes iguais aos do marido. A sua colaboração na empresa do marido é vista como benéfica e ela é reconhecida pelos funcionários como detentora de poderes iguais. Então, é mais fácil quando a mulher entra, supondo, o marido criou a empresa ou recebeu de herança. A empresa é dele. A mulher entra com uma posição de liderança também. Os funcionários vão conseguir enxergar os dois como dono, porque ali ela está na liderança, mas já existe essa posição natural em que ela está seguindo o homem. Então, para o resto dos funcionários, ela é liderança. Mas dentro da relação ali entre eles, ela vai estar seguindo o dono da empresa. Dificilmente essa mulher vai tentar competir para ser maior que esse homem, para se provar para ele na empresa dele. Tem essa consciência de que isso aqui é dele. Não vai ter esse impulso de, então eu preciso ir lá e fazer, e estar no lugar dele. Geralmente a mulher aceita esse segundo lugar e com isso a empresa consegue prosperar, porque ele permanece no lugar dele. Com relação aos irmãos, quando vários irmãos assumem juntos a empresa de seus pais, é válida entre eles a sequência da ordem dos irmãos. Ou seja, o primeiro filho, seja homem ou mulher, assume a primeira posição e assim o papel de líder. Os outros seguem de acordo com o lugar que lhes cabe na ordem dos irmãos. Então, recebeu a empresa dos pais, é a mesma ordem de precedência com relação ao nascimento. Aqui também vale, os maridos das mulheres permanecem de fora. Mesma coisa. As esposas dos homens podem ser envolvidas, mas apenas juntamente com seus maridos, sem assumir uma posição própria. Resumindo, se a empresa é deste sistema, o sistema dos agregados, né, das mulheres, das esposas, dos irmãos, até pode entrar na empresa, mas é ocupando o mesmo lugar ali junto com ele, não é assumindo um lugar dela. Ela não é mais uma pessoa, ela está ali colaborando com ele. Em outras palavras, se a empresa do sistema deve permanecer dentro daquele sistema. Quem veio de um outro sistema, por mais que se casaram, ali é todo um outro sistema. Não pertence àquele outro sistema à empresa. A empresa é do sistema original ali do pai com os seus filhos. Por isso que empresas familiares são tão complicadas. Porque às vezes vem com, fulano tá sem emprego, né? Traz para cá também. O outro ali, tá precisando tanto, coitado. Vem junto aqui também. No fim, você tem um monte de gente fora do lugar, sem as devidas qualificações para estar onde está, querendo salário, muitas vezes sem ter o desejo real de contribuir com nada, com essa visão de que é da família mesmo, e tentando exercer esse poder, esse lugar, né, de competir dentro da empresa, gerando uma bagunça que gera um emaranhado, tanto do sistema familiar quanto do sistema empresarial. Há uma diferença quando um dos irmãos traz consigo um talento especial e assume uma função de liderança na empresa relacionada a ele. Isso nos mostra que nas empresas há uma segunda hierarquia a ser observada. A hierarquia é determinada pela capacidade pessoal e pelo desempenho correspondente à mesma. Novamente, se
algum dos irmãos tem uma formação específica, isso dá a ele um cargo de liderança pelo conhecimento que ele tem, um cargo diferenciado dos outros, isso tem que ser respeitado. Sempre a gente vai ter que considerar esse equilíbrio da dupla hierarquia ali, de tempo ou de precedência com relação à posição, à função, a talento, ao que aquela pessoa realmente tem a oferecer para aquela empresa, e isso automaticamente, às vezes, coloca ela numa posição superior. Por ser mais velha, aqui também foi de um exemplo, né? Por ser mais velha, sua irmã tem precedência no que diz respeito à idade. Porém, aqui não se trata de uma família, mas de uma empresa. Você a fundou, você deve assumir sozinha essa liderança. Sua irmã pode trabalhar na empresa, mas somente numa posição subordinada. No caso, aqui eram 2 mulheres, né? Então, ela fundou a empresa e tinha uma irmã mais velha. Ok, essa irmã pode trabalhar, mas não de igual para igual, sempre na posição de subordinada, porque ela não é igual, porque ela não formou a empresa e porque isso tem que ser considerado para que a precedência dela como irmã não venha carregada para dentro da empresa que foi formada pela irmã mais nova. Está claro que, e aí dentro dessa constelação de onde eu tirei o exemplo, Bert percebe que isso é impossível, pois como irmã mais velha, ela sente que tem precedência em relação a você. Assim, temos 2 hierarquias aqui. Então, como é que a gente sabe se vai dar certo uma empresa com irmãos? Quando a gente abre a constelação, a gente tem que ter essa consciência. O irmão, por exemplo, mais velho, sabe ser subordinado do mais novo, se for o caso? Se você vê na constelação que sim, beleza. O que a gente precisa saber, olha, aqui como irmão é uma coisa, aqui na empresa é outra. Lembra? Ter essa capacidade de ir de um lugar para o outro. Agora, se na constelação a gente percebe que quem tem precedência como irmão não consegue sair dessa posição e tenta se impor na empresa, essa empresa não tem como funcionar desse jeito. E é por isso que a gente abre a constelação. Teoricamente, pode o irmão mais velho trabalhar para o irmão mais novo? Teoricamente, pode. Na prática, a gente tem que ver caso a caso, mas geralmente, né? Na prática, a teoria é outra, porque tem todas essas questões pessoais e realmente é um movimento complicado de se entender, de se colocar em prática. Vamos lá. E aí? Como é que vocês estão? Querendo abrir ou querendo fechar a empresa? E moral da história, hierarquia é tudo. Exato. Gente, hierarquia é tudo. A gente e realmente. Graças a Deus de não ter feito uma empresa com a minha irmã. Falei, nossa. Porque por muito tempo eu olhava para ela esperando isso. Tipo, a gente gosta das mesmas coisas, a gente podia abrir uma empresa junto. Que bom que não. E por isso mesmo você vê que muito hoje, né, se ouve falar alguma coisa de empresa, família não dá certo. E você nunca parou para pensar, né? As pessoas não param para pensar por que não dá certo só porque é família? Não, porque você está fora do seu lugar, você não está seguindo uma hierarquia. É bem interessante isso. E essa questão da mulher que eu achei interessante, quando ele é o dono e a mulher entra e ela meio segue o homem, então assim, ela já é respeitada, né? Agora já é olhada diferente. E quando é ao contrário, não, até porque a sociedade, eu acho que se entra um homem, sei lá, um marido, as pessoas até da empresa pode pensar, nossa, tá na rabeira da mulher, e vai dar o golpe, né? Não respeita esse pau mandado. Exato, né? Agora vai explicar isso para a sociedade hoje, essa sociedade que tudo é machismo, tudo é complicado, mas e assim, a gente não está negando que é machista, mas ainda é assim que acontece. Se daqui a pouco mudar, e é o que o Bert fala, é o que ele vê na constelação. Se daqui a pouco a mentalidade mudou o suficiente para mudar o que a gente vê, que ótimo. O problema é que ainda não mudou. O discurso mudou, a prática ainda não. Verdade. Tanto que a gente tem o quê? A primeira dama. Não tem primeiro damo.
É. É. Ô, Pri, Diga. uma coisa interessante também que eu vi, que você falou e que eu tinha visto essa semana, com relação ao lugar de onde a gente nasce, e foi muito interessante, porque eu tinha escutado justamente isso, tipo, que a gente tem que honrar, da mesma forma que a gente honra pai e mãe, a gente tem que honrar o nosso lugar de origem, porque se você sai daqui criticando esse lugar como um lugar ruim, e levando essa informação para o lugar, nunca vai dar certo, porque você não está honrando o lugar que você veio. É muito interessante também. Sim. Eu vou mudar o meu discurso. De uma coisa que... Nossa, eu conheci uma pessoa que falava assim, nossa, aqui no Brasil nada dá certo. Ele viajou muito, trabalhando em navio, ele conhecia o mundo. Aqui no Brasil nada dá certo, que é muito ruim, que lá fora é diferente. Olha, tô fazendo o que aqui? Vai! Só que ele nunca soube o que era realmente uma vida lá fora. Ele sabia o que era uma vida dentro de um navio. Ou não estar em lugar nenhum. Agora, para num lugar e vai criar uma vida ali. É que nem o pessoal que vai, às vezes, né, para Portugal e trabalha que nem um filho da mãe, como nunca trabalhou aqui. Ah, deu certo. Uai, se tivesse trabalhado aqui na mesma intensidade, talvez tivesse dado muito mais certo. Porque vamos combinar, a gente está num país com N problemas. Mas o dinheiro circula aqui de um jeito ou de outro, porque a gente compra. É que é melhor ser malhado em Portugal do que no Brasil, né? É mais chique, né? Só que para me ferrar, que seja lá com os colonizadores, seja ganhadores, é muito melhor. Lá ganha o quê? Euro, né? Não dá nem para pagar o aluguel, mas vamos ganhar em euro. Mas isso é bem interessante, né? Porque na verdade, assim, não é que você não pode só ir, você pode ir, mas o que você leva no seu coração é muito surreal, né? Parece simples, mas é extremamente complexo, e é só o que trava a sua vida. É só. É de boa. É muito interessante. Isso é muito louco, porque nas terapias, não só na constelação, a gente sempre chega num paradoxo. Sempre. Nunca existe um sim ou um não. Um pode ou não pode, um certo ou errado. É tipo, é sempre a mesma coisa. Quando você não precisar mais disso, você pode ter isso. Mas fala isso pro ego. O ego fica, mas eu preciso, eu não sei como é que eu me livro disso, eu tenho que... quando você não precisar mais. Quando o dinheiro parar de mandar na sua vida, você deixa de ter problema de dinheiro. Mas eu preciso ter dinheiro para parar de ter problema de dinheiro. Então, ele está mandando na sua vida. Quando você não precisar de um relacionamento, aí está pronto para ter um relacionamento. Pô, mas daí se eu não preciso mais de um relacionamento, por que eu vou querer um relacionamento para ter trabalho? E só funciona assim para tudo, é surreal. É que o universo fica olhando e fala, agora eu vou rir da cara desse pessoal, quer ver só? Isso é muito paradoxal. Agora imagina a quantidade de empresa familiar que vai agregando gente. E coloca é cunhado, e é não sei quem, eu acho que não é só em relação a familiar, né? Porque conforme você ia lendo aí, eu me via tudo isso daí na empresa onde eu trabalho. Né? Tudo fora do lugar. Quem chegou depois quer mandar em quem já está lá. Quem fundou é quem está de lado, sendo colocado de lado, e está tudo uma bagunça. Está tudo uma bagunça. É como se tivesse... As coisas estão acontecendo, mas não caminha, sabe? Não parece que não flui. E ninguém respeita ninguém, né? Não tem força. Ninguém respeita ninguém. E ninguém se dá conta que está tudo bagunçado, que está fora do lugar, que precisa, né, olhar de um outro olhar. E isso é muito comum nessa fase que a gente está vivendo, porque a gente tem as gerações que estudaram dentro das empresas e assumindo cargos, e o pessoal que realmente fundou a empresa. E se eu for olhar, que nem no meu caso, olhando para a geração dos meus pais, eles que construíram tudo. Né, de ter um patrimônio, meus avós não tinham patrimônio, tinha casa. Meus pais tiveram, mas foram eles que construíram. Vai, do lado da minha mãe até tinha casa.
Mas vai 2 gerações ali dessa construção. E com a empresa a mesma coisa, a gente tem 2 gerações ali a gente tem as grandes empresas, que a maioria também da época da Revolução Industrial, tudo quebraram ali, né, aqui no Brasil principalmente, um monte de empresa têxtil incrível, que também quebrou a maioria por questões familiares, porque eram gigantes, e assim, né, tem todo o contexto da situação econômica, da tecnologia, só que aí que vem os mais novos querendo mandar, e os mais novos com conhecimento, porque os pais pagaram os estudos. Aí eles estudaram e chegaram querendo mandar, de uma coisa que já vinha funcionando há 50 anos do mesmo jeito. Aí a tecnologia evolui. Só que quem está lá há 50 anos não quer a tecnologia porque tem que reaprender tudo. Aí acontece do ficar encostado. Mas quem está vindo novo quer enfiar um monte de tecnologia que o pessoal que está lá não vai suportar. E você não pode mudar a empresa inteira de uma vez. E não tem equilíbrio, né? Porque os dois lados, eles precisam estar juntos. Você tem que ter gente nova para levar essa empresa para frente. A minha família é uma parte da família da minha avó, né? Não minha família direta, mas os irmãos da minha avó são do restaurante Florestal aqui em São Bernardo. Quando meu namorado ficou sabendo, ele falou, você nunca me falou do Florestal? Eu falei, que para mim... Eu nem lembrava, tô lembrando dessa história agora, porque ele ficou super animado conversando com a minha mãe, porque, ai, nossa, restaurante, que legal. Porque era isso, era uma bagunça. E o pessoal olhava, nossa, Florestal, aquele restaurante gigante. Lá eram 3 sócios. Bombava. E para a época, minha mãe contando as histórias, eu falo, meu, virou já quando era um restaurantezinho, que era um salãozinho só pequenininho, já vinha gente de São Paulo, às vezes de cavalo para comer lá. E depois o negócio cresceu, virou aquele monstro enorme que era. Só que aí dos 3 sócios envelheceram, nunca pensaram em expandir ou em mudar o negócio, era aquela mesma coisa das mesas compridas, com a toalha, com o showzinho, com a comida. E o perfil do consumo foi mudando, mas eles não se atualizaram. E os filhos iam entrando, né, quando os 3 sócios morreram, e era assim, cada um querendo tirar a sua parte, um querendo mandar, nossa, várias brigas de família de bastidor, o irmão não se falando por causa disso, porque às vezes vinha um querendo olhar para uma coisa que percebia que não estava boa, o outro, imagina, não mexe nisso não, fica quieto, porque eu não quero confusão para o meu lado, não quero ter trabalho, só quero mais dinheiro. E aí gente que não se falava, e você fica olhando para aquilo, você fala, perdeu um negócio enorme, super tradicional, e eles terminaram no 0-0. Foi ainda entre aspas, sorte de fechar na época certa, que eles conseguiram pagar, mas tinha funcionário lá de 40 anos, né? Então, eles realmente conseguiram pagar tudo, e venderam tudo e terminaram no 0-0. Uma vida, uma história ali, só que parou no tempo, e quem vinha trazendo novidade não era pensando na empresa, era pensando só em colocar mais dinheiro no próprio bolso, e a empresa não vai. E isso foi o destino não só do Florestal, mas com essa história de perto, vai próximo do que aconteceu no São Judas, em toda a rota de restaurantes. E nisso, a gente fica sempre muito lenta, entendeu? Que absurdo. Tranquilo? Vamos fazer uma pausa? Então vamos. 15 minutos? Beleza. Então, 37. Vai, arredondei 40, a gente volta 55, é isso? Beleza. Até já. Tá bom, até já. É.